2022, nós vamos ter aí a presença ilustre da nossa nova PCNP de História, professora Suelen, que vai fazer as conclusões dos trabalhos de hoje, né? Dando início às nossas ATPCs de 2022, né? Nós vamos começar hoje com uma temática interessante, né? Que é um desafio que muitas vezes colocam a nós, professores, na sala de aula, que é trabalharmos a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é tentarmos concatenar algumas unidades curriculares de forma a trabalharmos habilidades próximas ou habilidades que se conversem entre as várias áreas do conhecimento, né? Nosso desafio hoje é passar para os professores algumas práticas que são aplicáveis realmente em sala de aula e as suas metodologias, né? Eu vou compartilhar com os senhores um PPT, né, interessante. Nós temos aqui a nossa proposta para a geografia é fazermos a interdisciplinaridade com matemática, né? Muitas vezes a escola tira os índices de habilidades não consolidadas das APs, das ADs, e acaba os professores de outra área do conhecimento tendo que trabalhar aquela habilidade não consolidada, né? Neste caso, nós vamos dar exemplos de como fazer, né? A relação que nós tiramos aqui de habilidades, nós tiramos a terceira AP de matemática de 2021, os resultados gerais da DE. Claro que para você, professor de humanas, é muito interessante entrar na plataforma CAED e ver quais são as habilidades com menos índices de acerto da sua unidade escolar. O meio, a forma, vai ser mais ou menos do mesmo jeito, só que as habilidades podem, né, ter alguma alteração, e aí nós fazemos as devidas adequações, né? No nosso caso, nós vamos estar trabalhando as habilidades H10, né, que é efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Isso em geografia, né? Ressaltando que hoje, primeiro bimestre de 2022, os professores de matemática estão trabalhando o material do Aprender Sempre com operações de números racionais, dando ênfase às frações, né? A nossa base de serviço serão as metodologias ativas. Existem várias práticas de metodologias ativas. A que nós vamos usar hoje é uma metodologia chamada sala de aula invertida, né? Para isso, nós temos que ter alguns dados para entender essa metodologia. Como eu disse logo antes, né, nós estamos trabalhando com os resultados da AP, terceira AP 2021 de matemática, essa habilidade 25D25, que é o efetuar os cálculos com números racionais. Como vamos justificar trabalhar essa habilidade de matemática, mas na unidade curricular de geografia, né, no componente curricular? Nós vemos nas habilidades essenciais. Lá nós temos analisar fatores socioeconômicos e ambientais associados às condições de vida e saúde da população humana por diferentes indicadores, né? Vamos fazer uma proposta de trabalho onde usamos números racionais e a geografia. Neste caso, nós estamos usando o currículo paulista, aonde nos denota a colocação que a geografia trabalha diferentes níveis de bem-estar das populações, questões de saúde pública e dentro dessa temática nós temos também os temas transversais que a BNCC nos aporta. Entre os temas transversais, nós temos saúde, temos educação para o trânsito, consumo, direitos humanos, todos esses são temas transversais que nós devemos trabalhar dioturnamente dentro das nossas salas, principalmente para fazer a contextualização de situações de aprendizagem, né? Dentro desse universo de possibilidade, eu tentei enaltecer a temática saúde. Saúde seria
o tema transversal e o foco de aprendizagem dentro do currículo paulista, né? Para os professores, é muito interessante usar como aporte também esse link que nós vamos deixar nos materiais de apoio lá no site da Diretoria de Ensino, né? Este é um link que vai denotar os senhores ao site da Nova Escola, que fala sobre o passo a passo da metodologia de sala de aula invertida. Mas nós vamos explicar também por aqui, mas é muito bom esse material de apoio do Nova Escola, que também é um dos parceiros da SEDUC, né? Quando nós falamos em metodologias ativas, temos que ter como o norteador a ideia que o aluno será o protagonista no processo de aprendizagem. O nosso aluno ele vai construir a aprendizagem e o professor será um mediador dos processos, né? Então, usando a ideia de trabalharmos as habilidades de números racionais e cálculos de números racionais, mais o currículo paulista, os temas transversais e as habilidades de geografia, nós vamos propor aos nossos alunos fazermos uma aula com a temática Covid-19 e os seus dados, dentro de uma prática ativa, na metodologia ativa de sala de aula invertida. Como vai funcionar isso, né? Nós vamos trazer aos nossos alunos, primeiro, o desafio de compor e buscar dados governamentais, né? Vamos pedir para eles coletar o máximo de referências e números. Isso ele vai fazer na casa dele, numa sala de informática da escola, ele vai coletar informações. Qual a coleta que nós estamos buscando? Números. Quantidade de pessoas vacinadas, número de óbitos, os gêneros dos óbitos, o número de casos registrados, ocupação de UTI. Nós vamos pedir para eles buscar o máximo de dados referente ao município, ao estado, a um segundo município. Nós vamos pedir para eles agariar o máximo de números e informações, só que essas informações elas vão chegar para nós de uma forma fragmentada. É importante também chegar para o aluno, quando nós vamos dar essa autonomia dele buscar informações, pedir para ele ter a cautela, o cuidado e o filtro quanto às fontes. Sempre que trouxer uma informação, trazer a fonte. Uma fonte deve ser uma fonte confiável, preferencialmente quando nós estamos falando de dados de saúde governamental, ou um site jornalístico com renome, com referência, com autor, porque pode ser que quando nós pedimos ao nosso aluno buscar essas fontes, ele vai buscar em redes sociais. Aí os dados podem ou não ser verídicos. Então, esse cuidado é muito importante, né? Explicar para o aluno que, muitas vezes, os dados vão poder vir em esferas governamentais diferentes. Os dados podem vir em forma de representação numérica diferente. Os dados podem vir como recortes, pode vir como texto, pode vir como reportagem, pode vir inseridos em outras matérias, e ele vai ter que buscar esses dados e trazer o máximo de informações. Quando nós pedimos as devolutivas desses alunos, falar, vocês nos trouxeram esses dados, agora nós vamos organizar os dados. É o momento em que o professor ele vai ser o mentor dos trabalhos. Quem compôs o material foi o aluno, mas nós vamos ser aquele mentor que vamos organizar. Primeiro, recomendamos ao nosso professor organizar os dados que os alunos trouxeram nas instâncias governamentais. O que é dados federais, o que são dados estaduais, o que são dados municipais. Dividam ele nas instâncias governamentais. E depois nós vamos dividir, dentro das instâncias governamentais, quais são os dados referentes ao quantitativo. Esses dados são sobre número de óbitos, esse dado sobre números de vacinados, esse dado sobre leitos de UTI, esse dado de número de segunda dose. Então, dentro de cada um dos grupos de instância governamental, nós fazemos as subdivisões. Esse tato, ele é referente ao professor, que vai fazer
o filtro, esse dado é real, comparar dados de fontes diferentes. De vez em quando nós temos números que vão destoar, mostrar para o aluno essas referências. De vez em quando o aluno nos traz um dado em fração, 3/5 da população está vacinada. Outros traz 0,45 da população ainda não foi vacinado em decimais. Outro traz um número absoluto, tantos mil pessoas foram vacinadas, né? Tantas pessoas vieram a óbito, ou a taxa de óbito dessa doença é de 0,3%. Então, mostrar para o aluno que os números podem apresentar formas diferentes, relacionando com o mesmo valor, né? Aí nós vamos falar de como desenvolver essa atividade, né? Nós já pegamos a demanda já demos a demanda ao aluno de buscar os dados. Trouxemos os dados e fizemos a divisão. Orientamos os alunos agora às formas de apresentação matemática, né? Números, e criamos com o professor de matemática as conversões. Pegamos números inteiros e transformamos eles em decimais. Pegamos os números decimais e transformamos eles em frações. Pegamos as frações e transformamos eles em inteiro, né? Mostramos essa relação de proporcionalidade. Nem sempre uma fração tem o mesmo número absoluto de um número inteiro. E dá para chegar em várias conclusões com essa matemática dos números, né? Uma atividade também que é pertinente ao professor de matemática, junto com o professor de ciências humanas, no nosso caso, geografia, né, é mostrar que frações e grandezas são diferentes, mesmo tratando dos mesmos assuntos, né? Esse jogo e mostrar para ele que, em uma cidade, um número fracionário de pessoas vacinadas é maior, por exemplo, 3/4 da população está vacinada em uma cidade, não quer dizer que outra cidade que tenha 7/8 de população vacinada pode ser ou não maior. Temos que ver os números absolutos, né? Então, essa relação de cálculos e valores é muito interessante para mostrar para o aluno grandezas, né? Eu estou trazendo para vocês alguns exemplos que o seu aluno pode chegar a você, né? A ideia de coleta de dados e as fontes, né? Nós temos aqui, por exemplo, dados do IBGE, população estimada de Sorocaba, 695.328. Na Secretaria Municipal de Sorocaba, nós coletamos alguns dados sobre a aplicação de doses da vacina. Na Secretaria Estadual, nós pegamos alguns dados referentes aos casos de óbitos e os casos oficiais registrados, né? Então, é interessante a divisão por gênero, que na Secretaria Estadual nos dá também qual o gênero foi mais vacinado e qual gênero teve mais óbito. Essas divisões provavelmente será o que o seu aluno vai trazer, né? Nós temos aqui, por exemplo, dados coletados de outro município. Por exemplo, aqui, dados de Campinas, a relação de pessoas e vacinados numa cidade maior que a nossa, né? Temos dados, por exemplo, do Estado de São Paulo, que os nossos alunos poderão trazer, né? Com essa referência de dados, nós temos aqui Campinas, temos aqui Sorocaba e temos aqui o Estado de São Paulo. Nós vamos contar agora com a participação do nosso PCNP, Adalberto, que vai explicar como o professor de matemática poderá nos auxiliar na aula dele relativo às situações de aprendizagem, saúde e Covid-19. É interessante vermos o ponto de vista do professor de matemática, onde ele vai poder colaborar conosco nesta atividade interdisciplinar. Nós temos os dados, nós temos os números. Mas como trabalhar esses números de uma forma que traga significância e ajude o aluno a consolidar aquela habilidade de matemática lá do começo da nossa conversa, né? Como que o professor de matemática pode colaborar com isso?
Muito bem, Alan. Enfim, tudo isso que você falou é muito importante, muito válido, e a gente realmente tem como fazer essa junção entre, juntando matemática aí com geografia, a gente tem como a matemática contribuir de modo bastante efetivo nesse ensino de modo interdisciplinar aí. Então, deixa eu compartilhar aqui um PPT com vocês, com base nos dados que o Alan já apresentou aí, tá bom? Você tem aí os dados foram apresentados, você tem a comparação, né, dos valores. No caso aqui, esse aqui é um exemplo de Sorocaba, que você teria o total da população e aqui o total da população de Sorocaba que tomou as 2 doses. E é importante quando você trabalha com número racional, e essa situação, ela permite que isso seja trabalhado em matemática, você mostrar os diversos registros que o número racional assume. Né? No caso que ele é uma fração, ele aqui é um número decimal, ele é aqui em porcentagem, referente às 2 doses. Aqui você tem a referente à dose única também, fazendo essas conversões de registros, né, que são muito importantes para que o aluno entenda que o número racional, às vezes o número racional, ele tem diversos registros que representam ele, né? Então, essa maneira de ensinar, matematicamente falando, é importante que esses registros diferentes para um mesmo objeto matemático sejam apresentados, tá? E aí você pode, por exemplo, no caso da habilidade que foi apresentada pelo Alan já, operações com números racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Aí você já pode, por exemplo, estar trabalhando a adição. Você pega a quantidade, qual é a porcentagem de sorocabanos que já tem um ciclo completo de vacinal. Você teria aí os que têm a 2ª dose, mais os que têm a dose única, né? E daí você teria essa fração que representa, e você converte esse valor, né, para o número decimal, e você tem o dado em porcentagem. Você também pode fazer essas operações usando já os valores decimais nesse outro registro, né? Você está fazendo a adição envolvendo os decimais, os números racionais na forma decimal, ou já na forma de porcentagem, ou você pode fazer subtrações também referentes, né? Aqui eu peguei tirando o que tem a 1ª dose dos que têm a 2ª, dos que já tem o ciclo, as 2 doses, para fazer uma comparação. Enfim, daí fica a critério da criatividade, da elaboração da situação aí para apresentar aos alunos. Multiplicação você pode estar trabalhando também com esses dados. Você tem, por exemplo, que em Sorocaba 53% dos casos são do sexo feminino. Você pode fazer 53% do valor, já convertendo para número decimal, efetuando os cálculos aqui, você vai ter 47.392 mulheres no caso. E a comparação entre cidades também, às vezes você tem aqui no caso, comparando Campinas com Sorocaba, você vê o número absoluto, em Campinas você tem um número maior do que Sorocaba. Porém, quando você compara com o total, você percebe que a taxa percentual é menor em Campinas do que em Sorocaba. Daí, que dados a gente pode, que reflexões você pode tirar disso? Dá para você pesquisar se lá tem mais pessoas vacinadas do que aqui? E tipo, outra coisa, se você poderia juntar esses 2 valores, aí matematicamente falando, deixando no mesmo denominador, que é uma outra situação que a gente faz operações com frações e tudo mais. Então, a gente tem muito campo. O que eu estou aqui para falar para vocês rapidamente, né? Porque daí você vai ter o professor de matemática que pode estar explorando esses campos e essas situações, mas certamente vocês conseguirão ter, juntando essas 2 disciplinas, juntando tanto matemática quanto geografia, numa situação tão importante para todo o nosso país, para toda a nossa cidade, para todos os nossos alunos, uma situação
que certamente oferecerá uma aprendizagem com significado e com oferecerá uma aprendizagem com significado e, por consequência, eu acho que uma aprendizagem que terá consolidação. E dessa modo, você vai oferecer uma aprendizagem com significado e certamente terá maior consolidação na mente dos nossos alunos. Tá bom? É isso aí, abraço, até mais. E para nós concluirmos a nossa atividade interdisciplinar, nós podemos deixar aos nossos alunos algumas questões norteadoras. Depois de vermos o estudo da geografia na coleta de dados, a divisão governamental destes números, vermos os cálculos que podem ser desenvolvidos na área de matemática, deixar para o nosso aluno a questão geopolítica da ideia de problemas. Qual é o estágio de vacinação que o seu município, o seu estado, o seu país se encontra? Qual que é a proporção de população absoluta em números de óbitos, tanto no seu município em comparação a outro, o seu estado em comparação ao outro, o nosso Brasil em comparação a outros países do mundo? Existe a possibilidade de fazermos uma previsão de imunização total da população, né? É um tema contemporâneo, a questão do Covid-19, é um tema de aplicação de ações governamentais e é um tema relacionado a números racionais, estatísticas e transformações numéricas. Essa proposta demonstra que existem possibilidades práticas de nós conseguirmos trabalhar a matemática, habilidades não consolidadas, trazendo ela para um contexto onde o nosso aluno vai ver uma aplicabilidade real. Tá? Pessoal, muito obrigado. Sei que os ATPCs agora são mais corridos do que o que nós tínhamos em 2021, mas o Núcleo Pedagógico fica à disposição de vocês. Sempre que precisar, estamos por aqui. Tá? Nos contacte, tá? Tragam as suas boas práticas, tragam as suas ações do dia a dia, né? E o Núcleo Pedagógico estará aqui como suporte para vocês. Muito grato mesmo, né? E agora eu deixo a palavra com a PCNP Suelen, que vai falar sobre outra medida e ação interdisciplinar. Muito grato, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Suelen, eu sou PCNP de História e nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia ativa no ensino de História, mais especificamente no 9º ano do ensino fundamental. Eu tenho aqui um dado do CAED, né, a nível diretoria de ensino. Como vocês podem observar, é de uma AP do 3º bimestre de 2021, do 9º ano do ensino fundamental, de língua portuguesa. Por que língua portuguesa? A ideia hoje é dar algumas orientações, sugerir algumas metodologias que vão trabalhar língua portuguesa também, porém, dentro do componente de história. Aqui nós temos uma habilidade que tem um percentual de acerto menor do que o esperado, né? Lembrando que estamos falando a nível diretoria de ensino. É muito importante que cada unidade escolar, que cada escola, dentro da sua realidade, faça esse levantamento de dados, né, na plataforma CAED, para conseguir ter um dado real e trabalhar com o aluno dentro da sua especificidade. É muito importante. Isso daqui é um exemplo, tá bom? Aqui, nós estamos destacando o verbo, né, estabelecer relação. Que seria o quê? Relacionar. Aqui eu vou ter, logo em seguida, uma habilidade de história também do 9º ano, né? Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e ao Pacto da Sociedade Brasileira de combate a diversas formas de preconceito
como o racismo. Como eu cheguei nessa habilidade? Isso é importante. Através também dos verbos. Eu posso observar aqui o verbo identificar e também relacionar, tal qual nós vimos no slide anterior, né, em língua portuguesa. Então, é muito importante que o professor consiga perceber essa relação dentro da própria habilidade que ele vai trabalhar, tá bom? Lembrando que essa é uma habilidade de história, tá bom? Agora, nós temos um quadro aqui da taxonomia de Bloom, como meu colega já mostrou anteriormente. E aqui eu vou enquadrar aqueles verbos que eu mostrei dentro dessa tabelinha. Identificar e relacionar. Lembrando que o professor tem a liberdade de observar, né, cada verbo desse e trabalhar dentro dessa lógica aqui demonstrada, cada coluna. Então, eu posso trabalhar o verbo listar, relembrar, reconhecer, né? Localizar, descrever e citar. Tendo em vista essa primeira coluna, que é o básico, né? É a primeira característica principal aí para o aluno conseguir desenvolver a habilidade, que é identificar. Logo em seguida, nós temos aqui dentro do compreender, que está ali grifado relacionar, que eu posso trabalhar, esquematizar, o próprio relacionar, explicar, demonstrar, parafrasear, associar e converter. Aqui, eu retirei alguns recortes do Currículo em Ação de História, Situação de Aprendizagem 3, que vai trabalhar a habilidade citada. É muito importante que seja trabalhado, primeiramente, as fontes históricas. Uma coisa extremamente importante é a atitude historiadora, que o aluno consiga analisar juntamente com o professor e crie o hábito de utilizar as fontes disponíveis e compará-las, principalmente, né, olha aí o outro verbo, entre si, para conseguir desenvolver a habilidade. Tá? Então, eu tenho aqui, logo no final dos slides, tem também todo o material de apoio que eu vou mostrar para vocês, mas é extremamente importante o uso. Aqui nós temos, por exemplo, na atividade 1, a fonte histórica, né, extraída da Constituição, e na atividade 2, um outro material, né, também extraído da Constituição. Logo em seguida, eu vou deixar aqui para vocês, como sugestão de atividade, o slam. Por que o slam? O slam, para quem não conhece, é um tipo de poesia, né, uma poesia urbana, muito interessante para ser trabalhada, porque eles argumentam em cima do que eles pensam, do que eles até mesmo estudaram sobre o tema, e eles vão desenvolver, além da criatividade, o senso crítico, eles vão precisar elaborar um argumento consistente dentro da poesia. Então, é muito interessante. Esse vídeo que vai ser exposto aqui para vocês em seguida é um vídeo de uma escola estadual, tá, que desenvolveu esse projeto muito bem, por sinal, e teve resultados maravilhosos. Eu amo minha família, minha mãe, minha irmã, meu pai. Pai, eu não tenho pai. Quando minha mãe ficou grávida, ele não fez questão. Pro policial que eu fui abordado. Meu amigo branco passou, mas é claro que eu fui parado. Não, senhor, tô só indo pra casa. Não, senhor, senhor, não é roubado. E se você tem seus direitos violados, não pode se calar, porque só assim vamos mudar a situação que o nosso país está. Pessoas sem alimento e nem casa para morar. Nossos direitos aprendemos a buscar. E o slam foi o jeito que encontramos para gritar. Nossos direitos ninguém pode nos tirar. A gente tem que considerar que os alunos eles não são caixas vazias, né? Então, qualquer expressão cultural que eles tenham interesse,
o ideal é que a gente parta daí. É fácil falar num país onde o ódio e o preconceito é empregado que andar armado vai ser irado. Mas afinal, que mal tem? Somos todos cidadãos de bem. Cidadãos de bem como aquele que matou a esposa, ou aquele que matou em briga de trânsito, aquele que mata por ganância ou vingança, ou aquele que tem predominante a sua intolerância. Talvez passou da hora da escola reconhecer esses outros tipos esses novos letramentos, essas outras formas de expressão, o movimento como um todo e o trabalho, fazer pedagógico, ele fica muito mais rico. O Isla nasceu de um projeto interdisciplinar, língua portuguesa, arte, informática, em sala de aula mesmo. Então, com 4 turmas, 4 oitavos anos, mais ou menos 120 alunos. Primeiro, refletindo sobre os direitos humanos, a Declaração Universal, os 30 artigos, 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, depois as queixas que eles viam, a internet também foi fundamental, as redes sociais, a gente vê o que estava sendo discutido. Então precisava de algo forte, eu precisava de um gênero que tivesse potência mesmo, né? É como se fosse uma onomatopeia do bater da porta, né? O slam, né? Tem essa conotação, às vezes, de pé na porta, né? De você chutar a porta e falar, né? E expressar aquilo que você sente. Resistência. Corajoso é aquele que resiste, não desiste, insiste em viver no mundo, infelizmente ele hipócrita. Frescor de macumbeira, com certeza não é meu. Chuta o da mesa, isso não é coisa de Deus. Abassuê, batuquei, xangô, vandomblé. Fabula, catimbó, umbanda e toré. Esses são poucos de várias religiões afro-brasileiras. Um dia antes da professora comentar sobre o Isla só como gênero textual, eu tinha ido na Praça Roosevelt. Aí eu já tinha visto uma apresentação de Isla. Só que ela só tinha falado como um gênero textual. Eu falei assim, não seria legal se a gente fizesse apresentações, se a gente tentasse animar mais? E eu fui me apropriar para ver, será que dá para... Trouxe vídeos de slammers para eles verem, fui para a literatura marginal e apresentei os poetas, Sérgio Vaz, Ferrez, então a partir de poemas e fui falando o que mexia realmente, o que toca, o que os deixa feliz, incomodado, indignado, bravo, para que eles pensassem, depois transformassem toda aquela inspiração em texto. Aqui, na sala de informática, basicamente o que eles tiveram acesso para ter um repertório. Então eles assistiram a vídeos sobre direitos humanos, né, dignidade, liberdade, racismo e tinham que deixar alguns comentários, refletir sobre questões cotidianas ligadas a essa questão do direito humano. Eu participei dessa discussão, das apresentações dos temas e atualmente a gente tem conversado bastante sobre como que esse texto soa em relação a não só a sonoridade da coisa, né, mas o que você quer realmente dizer com isso. Então, de trazer para o aluno, será que você está entendendo isso que você está falando? Será que esse é o seu lugar? Será que você está falando de alguma coisa que você conhece de fato? Brasil, um lugar lindo, um lugar lindo. Não vou colocar um lugar lindo não. Eles fazem a produção, depois tem a questão da edição e da revisão do texto. A revisão do texto é uma questão ortográfica, de concordância, e a edição não, a edição já é um pouco mais densa. Essa pesquisa também, por volta de 1600, historicamente, você pesquisou? Sim, começa a vinda dos africanos para o Brasil. 354 anos desde depois. o início da escravidão até o fim. Tá. Se você pega, por exemplo, um sarau, o sarau já tem a questão da leitura, mas no sarau você vai ler Carlos Drummond, você vai ler um poeta que você gosta, e ali no Isla não. É um texto seu, você precisa acreditar nele para conseguir defender na batalha. O meu slam fala sobre racismo implícito, que é, por exemplo, quando logo que você vê uma pessoa negra, você assimila a algum estereótipo, entendeu? Pra quem fica impressionado saindo da BMW do engravatado. Saindo desse carro, motorista? Não, empresário. Há quem diga que racismo está nos olhos de quem vê. Não tem em mim marca de rua, faca, tiro ou de agressão. Mas se o meu corpo testemunha que pelo avesso, porque estremeço quando vejo enorme preço, que paga o preto, pobre periférico, que é gente... O que importa é você dar vazão para isso que você pensa, né? E tecer essa crítica, né? Através da imagem, através da poesia. Sou mais um preto com respeito dentro da comunidade.
Essa é a realidade, muitos pretos atrás das grades. Foi jogado à mesa, tipo, vários assuntos, como a questão do feminicídio, o machismo. E com base nisso, eu fui além, eu fui estudar sobre esses assuntos. E para mim foi muito importante, porque além de eu ter percebido que eu conseguia fazer uma coisa que eu pensei que jamais na minha vida eu ia conseguir fazer, eu também adquiri conhecimento. Mas a minha vida era completamente diferente, indo e voltando de busão, e pedindo a Deus que nenhum mal aparecesse naqueles 300 metros de aflição. Esse é o nosso lugar de fala. Quem tá lá não vê isso. E a gente tá aqui dentro, a gente tá sentindo. Então eu quero retratar isso pro resto do mundo. A linguagem acaba sendo um instrumento, a linguagem é uma arma, a educação é uma arma para eles, né? Então eles conseguem usar o Islã como um instrumento crítico, um instrumento de buscar para eles a palavra. Muito legal o uso do Islã, né? A gente vê que é possível fazer, os alunos adoram, se envolvem, e isso que é importante, né? Porque para a gente conseguir realmente consolidar a habilidade. Agora nós temos aqui uma segunda sugestão, né? Que é o debate regrado. Aqui, como exemplo, foi utilizado o tema cotas raciais, né? Existem alguns impasses que deixam o professor meio inseguro ao trabalhar o tema do debate, né, colocar debate em pauta. Porém, a gente precisa mediar de maneira mais pré-definida. E por isso eu coloquei aqui para vocês um passo a passo, que é bem interessante. Primeiro passo, dividir a turma em 2 grupos, né? Essa divisão pode ser por meio de sorteio, pode ser, enfim, a ideia é que seja aleatoriamente, para que a sala não fique dividida assim de acordo com, de fato, a opinião sobre o tema, né? Para que o ideal seja desenvolver a argumentação mesmo e a pesquisa. Como terceiro passo, é importante elencar os temas a serem pesquisados, sempre reforçando a questão da fonte, né, em sites oficiais, e elaborar também questões para o grupo oponente, né, se a gente pode falar dessa forma, para o outro grupo, questões sobre o que eles estão defendendo, em tese, né? Agenda com eles, aí no caso é o passo 4, agenda uma data para acontecer de fato o debate, para que eles venham preparados, para que eles tragam a pesquisa de antemão e as perguntas. Como passo 5 aí, no mesmo dia do debate, o debate seria dividido em tese, onde cada grupo iria expor ali a sua tese, também elaborada de antemão. Aí ia começar começaria, no caso, a rodada de perguntas e respostas, com direito à réplica, que culminaria aí nas considerações finais. É muito importante que, após o debate, seja feita uma avaliação dessa atividade, e essa avaliação fosse por escrita, de preferência mesmo escrita em formato de ou dissertação, depende muito de como estiver, né, o alinhamento aí com o professor de língua portuguesa e como esse aluno se sentiu participando desse debate, como ele conseguiu chegar de fato numa opinião consolidada, né, após o debate. Isso é muito importante. Aqui eu deixei para vocês alguns materiais de apoio, onde eu extraí os prints, né, que eu deixei ali nos slides, do currículo em ação, caderno do aluno, de História 9º ano, inclusive volume 3, página 3. Temos os QR Codes aqui, vocês podem ficar à vontade. Tem também a aula do Centro de Mídias, do dia 6/10/2021, também do 9º ano, que trabalha exatamente essa habilidade. Eu deixei o link do YouTube. E, inclusive, ela deixa como sugestão o uso do Islã também,
Então, é bem interessante, tem uns slams maravilhosos de alunos também da rede. E, por fim, a aula completa com o PPT da aula do Centro de Mídias. Bom, eu agradeço muito a atenção de todos vocês, fico à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigada. Para finalizar nossa TPC, nós deixamos aqui uma atividade, tá? Solicitamos a todos que respondam coletivamente com os seus pares aí na escola, de um formulário sobre a nossa TPC de hoje. Agradeço novamente a atenção de todos e tenham um bom dia.